Tendo visto essas imagens lindas do nosso lindo Brasil, nossa pátria amada e idolatrada Brasil, eu quero recebê-lo com muita honra, meu querido presidenciável, Dr. Geraldo Alckmin. Bem-vindo ao programa Samuel Ferreira Entrevista. Muito obrigado, Samuel. Quero cumprimentá-lo, cumprimentar todos os telespectadores, dizer que a honra é minha de participar do Samuel Ferreira Entrevista. Nós, na verdade, temos uma coisa que nos une, que é Pindamonhangaba, né? Vamos começar aqui com a República de Pindamonhangaba, porque tanto o senhor é de Pinda como eu sou oriundo de Pinda por ter lá ficado sendo seminarista, não é? Então, a nossa conversa é sempre um pouco mais interiorana, doutor Geraldo, dos demais que participam. Mas, olha, muita honra tê-lo aqui. Cheia de sabedoria, né? O senhor continua sabendo como é que são as coisas no interior, né? Olha, é uma alegria muito grande tê-lo aqui e, desde já, iniciar perguntando um segredo para o senhor. Depois da redemocratização do Brasil, o homem que mais governou São Paulo, que é a maior unidade da Federação Brasileira, foi o senhor. Qual o segredo de ter ficado tanto tempo no governo? Olha, Samuel, eu tive uma oportunidade porque fui escolhido pelo governador Mário Covas para ser seu vice-governador. Mário Covas tinha aquela objetividade do engenheiro politécnico, um grande administrador, um estadista, um homem público com visão de futuro, inteireza de caráter. Então, aprendi muito. Tive a oportunidade de ser copiloto de um grande comandante. Com o falecimento precoce do governador Mário Covas, acabei assumindo o governo e fui reeleito mais 3 vezes. Entendo que São Paulo é um desafio grande, porque nós temos um estado maior que a Argentina, tanto em população, 45 milhões de pessoas, quanto também o PIB, né? Sim. Um estado complexo, né? Com grandes desafios, mas acho que o estado caminha bem, contas em dia, mesmo na recessão, investimentos, avançamos na área da educação, da saúde, temos hoje os melhores indicadores de segurança do Brasil e um nível de investimento importante. Na verdade, doutor Geraldo, o Brasil diz assim que São Paulo é a locomotiva do Brasil, né? Se tem que ter locomotiva, tem que ter maquinista. Onde é que o senhor aprendeu a ser bom maquinista para ficar tanto tempo? Olha, eu fui prefeito da nossa Pindamonhangaba e o Pindamonhangaba tem até hoje o IBAD, o Instituto Bíblico da Assembleia de Deus, que foi uma das melhores faculdades de teologia da América Latina. Exato. Vinham pessoas da Colômbia, do Peru, de toda a América Latina, do Chile, estudar com o querido pastor Colenda Lemos. João Colenda Lemos. E a irmã Doroti. Exatamente. E então eu fui prefeito bastante jovem, com 24 anos de idade, recém-formado, já começando a exercer medicina, e de 6 anos, depois deputado estadual e federal. Então, acabei tendo uma convivência no legislativo, porque ensina ao diálogo, a construir maioria, e depois prefeito e governador. E aprendi muito com o Mário Covas e depois com a própria experiência. Agora, governador, começando já a entrar, e aqui eu vou pedir licença, não de chamá-lo... A boa tradição diz que a gente tem que chamar pelo último cargo, não é? Mas vou pedir licença para não lhe chamar de governador, vou chamar de presidente, que o senhor é presidente do partido do PSDB. Então, vou chamar de presidente. Quem achar que eu estou já o elegendo presidente é uma questão que você está pensando, né? Eu nem posso fazer isso aqui, não é o caso. Chamá-lo de presidente, porque ele é presidente do partido do PSDB. Então, presidente, permita-me aqui fazer uma colocação. Dirigir São Paulo é dirigir uma terra miscigenada. Aqui a gente que é de São Paulo costuma quase que dizer que o que tem pouco aqui é paulista. Porque nós temos aqui nordestinos, mineiros, sulistas, nortistas. O Brasil inteiro está em São Paulo. E São Paulo é, sem dúvida alguma,
referência em saúde para o Brasil, fazendo então com que todo o Brasil venha para São Paulo. Quando há algumas pessoas que dizem que o melhor caminho da saúde é a estrada para São Paulo. Como é que o senhor pretende, se eleito, levar esse modelo de saúde de São Paulo para o Brasil? Eu vejo, Samuel, que nós temos dois desafios. Um de gestão, melhorar a gestão da saúde. Essa hierarquia entre o atendimento primário, que é aquele atendimento das UBSs de saúde, o atendimento secundário, que são os ambulatórios, até a rede hospitalar, melhorar a gestão. A outra é financiamento, porque nós temos uma população mais idosa, o que é ótimo. O Brasil, que era um país jovem, hoje é um país maduro e caminha para ser um país idoso. Sim. A expectativa de vida média no Brasil era, em 1940, 44 anos de idade. Hoje é 77. Quase dobrou. Quase dobrou. E quem passa dos 30 sai da vulnerabilidade juvenil, que morre muito jovens, fins de semana, não por doença, mas por causa externa, passa dos 80. Então nós temos dois desafios, uma população mais idosa e uma medicina mais cara. No meu tempo de estudante de medicina, que eu exerci medicina, não existia tomógrafo, ressonância magnética. Nossa. Então nós temos que, de um lado, colocar mais dinheiro. Governar é escolher. O dinheiro sempre vai faltar. Governo é igual a casa da gente. Você sempre está pensando em fazer alguma coisa, mas o orçamento é mais apertado. Apertado. Governo é a mesma coisa. Então, governar é escolher bem. E a outra é melhorar a gestão. E nos prepararmos para o futuro. Qual a primeira causa de morte? É coração e grandes vasos. Então, você com bons hábitos, né? E com uma boa medicina de retaguarda, você vai embora. O segundo é câncer, que está aumentando. Hoje, dos 5.570 municípios brasileiros, mais de 10% de 500 municípios, o câncer é a primeira causa de morte. Ele está subindo. Então, nós nos preparamos em São Paulo, através da chamada Rede Hebe Camargo, uma rede de 76 hospitais, para onde tiver um diagnóstico de câncer, você rapidamente ter um tratamento próximo da sua residência. Até quem vem de fora. Ninguém volta. Quem vem para São Paulo acaba sendo atendido aqui. A gente acaba atendendo aí o Brasil inteiro. Então, essa experiência, atender de graça, gratuidade e com qualidade. O nosso ICESP, o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, o ICESP, é hoje o eleito pelos pacientes o melhor hospital brasileiro. Essa é a boa notícia do nosso tempo. Nós estamos vivendo mais e melhor, só que está faltando dinheiro. Então, nós temos um desafio que cabe a nós, governantes, e o governo federal precisa participar mais. Sem dúvida. Porque ele meio que foi saindo do financiamento, né, devagarinho, à medida que não corrige a tabela do SUS. Mas eu vejo com otimismo. Mortalidade infantil, que era altíssima, hoje em São Paulo é 11 por 1.000 nascidos vivos no primeiro ano. É quase um índice europeu, que dá para a gente levar para o Brasil. Expectativa de vida subindo. Então, eu vejo a área de saúde como uma área com dificuldade de financiamento, mas que dá para a gente avançar bastante. E até meu dever, né, como médico, priorizar a saúde para a população. Agora, o senhor colocou uma coisa, doutor Geraldo, muito interessante. O senhor conseguiu colocar com linguajar absolutamente doméstico o que é o macro do Brasil, né? A necessidade do dinheiro, com a sabedoria de onde utilizar o dinheiro. Minha pergunta para o senhor é simples. Há como alguém, e aqui pedir não a sua falsa modéstia nesse momento, e eu sei que isso é contra até o seu jeito de ser, mas há como alguém que não tenha tido experiência em uma máquina tão grande como é o Estado brasileiro, sentar numa cadeira de presidente da República e, de repente, saber o que tem que fazer no dia posterior? Em outras palavras, saber onde investir, saber onde tirar, saber o que pode ser feito.
Tem como alguém chegar, presidente, do nada, fazer isso sem ter tido uma boa experiência administrativa anterior? Olha, eu quando era estudante de medicina, Samuel, eu fui fazer projeto Rondon em Goiás, numa cidade chamada Itaúsu, no interior de Goiás. Fiquei lá 30 dias, dormindo no porão da prefeitura e atendendo lá a população no projeto Rondon. E fui num domingo visitar a poetisa Cora Coralina. Cora Coralina. Na cabeceira do Rio Vermelho, na ponte do Rio Vermelho, em Goiás Velho. Goiás Velho. Vila Boa de Goiás. Exatamente. Aí tomamos um cafezinho, nós estudantes, com a Cora Coralina, universitários. Quando estamos saindo, ela falou, olha, guardem o seguinte, todos nós estamos matriculados na escola da vida, onde o professor é o tempo. Sim. O tempo nos ensina. Sábio. Então, alguém para pilotar um Airbus, um wide Boeing, ele começa no monomotor, passa para um bimotor, vai ser copiloto. Uma grande cirurgia, né? Você não vai querer um recém-formado. Você quer alguém que já fez aquilo várias vezes. Então, eu vejo que a administração pública é muito disso também, né? Você acumular experiência para desafios maiores. O Brasil é o 5º maior país do mundo em extensão territorial. Federativo, 27 unidades federativas. Quantos Brasis tem dentro desse país continental? Exato. A América Espanhola se dividiu em N países. A América Portuguesa se manteve unida num país continental, que tem realidades. Eu fui candidato a presidente em 2006 e eu aprendi muito. Quantas características, singularidades regionais nós temos. Então, pretendo até percorrer o Brasil para ver problemas, ouvir a população, me colocar no lugar das pessoas, né, para poder enxergar o problema melhor. Agora, doutor Geraldo, você falou em percorrer o Brasil. Nunca a classe política esteve tão desacreditada. Como fazer a credibilidade retornar à política e como é ser político nos dias de hoje? Andar o Brasil, entrar em aeroporto, andar em avião e não ser hostilizado pelo povo. Olha, Samuel, eu só ando de avião de carreira e não tenho nenhum problema. Aliás, toda semana, ou vou a Brasília, agora estou indo ao Maranhão e Piauí, depois vou ao Rio de Janeiro, tive sexta-feira em Uberaba. Não tenho nenhum problema. Acho que a população é respeitosa, ela até separa as coisas. Você tem duas dificuldades. Uma no mundo inteiro. A política ficou mais difícil. Sim. Veja os Estados Unidos, né, com os problemas lá que o presidente enfrenta, Inglaterra saindo da União Europeia, mesmo os países parlamentaristas, grande dificuldade para formar governo. Na Espanha, teve que ter 2 eleições. Na Alemanha, agora, Angela Merkel levou meses para conseguir formar o governo. Sim. Então, não é fácil em nenhum lugar. O Brasil tem uma jabuticaba, uma coisa que é só nossa, 35 partidos. Então, realmente... desumano. Inconcebível. Se pegar as últimas eleições, quase 20% da população foi abstenção ou nulo. Quer dizer, há uma falência da política. Há um princípio em medicina que diz, suprima a causa, que o efeito cessa. Então, é preciso fazer, eu pretendo, se for eleito ano que vem, a primeira mudança da lei eleitoral. Nós precisamos ter voto distrital ou distrital misto e cláusula de desempenho, porque a maioria dos países do mundo, você com 2 a 4 partidos tem 70% dos votos no parlamento. Correto. Nós temos 28 partidos na Câmara Federal. Que é isso? Então, é muito difícil a governabilidade. São 28 cabeças absolutamente diferentes para discutir um assunto. Imagine, cada assunto, 28 partidos pensando de forma diferente. Então, eu acho que melhorar o ambiente político vai ajudar muito. Aí a gente pode perguntar, mas será que passa? No primeiro ano passa, porque quem for eleito vai ter quase 60 milhões de votos.
Tem que ter maioria Sim. mais um. Maioria mais um. Quase 60 milhões. A legitimidade é muito grande. Então tem que aproveitar o primeiro ano, eu diria até os primeiros 6 meses, Perfeito. para as mudanças, as atualizações estruturais serem feitas rápidas. Vou dar um exemplo, a questão tributária. Você tem 5 tributos, IPI, ISS, ICMS, PIS e COFINS, 5 impostos diferentes, impostos e contribuições. Um só, IVA, Imposto de Valor Agregado. Você troca 5 por 1, você simplifica, destrava a economia, desburocratiza, reduz custo. Correto, correto. Então, eu acho que muita coisa pode avançar, são mudanças constitucionais, né? Mudança previdenciária, tributária, política, reforma de Estado, mas que são necessárias num mundo muito rápido, né? Como o que nós vivemos. Eu vou pedir, tem um VT para a gente rodar? Vou rodar um VT e vamos voltar num assunto que é um assunto do momento, agora. Vamos lá. Geraldo, como reduzir o número de presidiário no Brasil? Qual é a solução? Olha, segurança pública é um grande desafio, E é fácil para o telespectador, Samuel, entender. Sim. Estados Unidos tem 5.000 quilômetros de fronteira seca com o México. Sim. Problemão. Enorme. Nós temos 17.000 quilômetros de fronteira seca com os maiores produtores de droga do mundo. Então, é uma tarefa difícil. Monstruosamente O grande. que é dever do governo federal, combate ao tráfico de drogas, ao tráfico de armas e lavagem de dinheiro. Então, eu entendo que o governo federal, gostei do presidente Temer ter criado o Ministério da Segurança. Não é porque criou o Ministério, é que a segurança tem que estar no centro da atuação e da preocupação do governo federal. Perfeito. Porque não é um problema do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro ou do Rio Grande do Norte. É no Brasil inteiro. E por trás disso está o tráfico de droga. Nós produzimos laranja, soja, milho, cana. Nós não produzimos cocaína. Então, isso está entrando no Sim. país. E tráfico de armamento pesado que é pego aqui. Então, a única maneira é tecnologia, você controlar as fronteiras, tecnologia, policiamento de fronteira, que nós vamos Perfeito. trabalhar para ter a Guarda Nacional, Sim. e, de outro lado, uma agência de inteligência que reúna informação e inteligência das Forças Armadas, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da ABIN e dos estados. Isso ainda não está hoje. Não existe. Não Eu existe. propus isso já, propus 2 coisas. O Ministério da Segurança, você tem um ministério só para essa questão, Perfeito. e a outra Agência Nacional de Inteligência, unindo todas as informações. E diplomacia. Nós temos que chamar os países vizinhos e Perfeito. dizer, nós vamos trabalhar em conjunto, porque o crime não tem fronteira. A outra questão é polícia na rua. Correto. Porque a impunidade estimula a atividade criminosa. Então, é policiamento na rua. Aí eu tenho uma outra proposta, que é trazer os municípios para ajudarem mais. Porque a polícia... Como é que se daria isso, presidente? Você pegar Nova York, era uma das cidades mais violentas do mundo. Sim. Tolerância zero. Rudolph Giuliani. É a prefeitura. É mesmo. Porque a polícia preventiva, ela é municipal. Então, nós já temos as guardas civis. Nós precisamos integrá-las, usar tecnologia também. Então, estão faltando 2 atores nesse trabalho. O federal, no combate à questão da droga e das armas. Sim. É dever do governo federal, que é o que eu pretendo. E o municipal no território, ajudar no território. E o governo federal financia, estabelecendo metas. Nós vamos ter meta para reduzir latrocínio, meta para reduzir homicídio. São Paulo tinha, é importante o telespectador saber, no ano 2001, morreram praticamente assassinados no estado quase 13.000 pessoas, num ano. Um ano. Reduzimos para 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. O ano passado foram 3.503. Nós temos 45 milhões. A que se deveu isso?
importante a questão. Primeiro, policiamento de bairro, polícia comunitária. Polícia comunitária. Integrar o distrito da Polícia Civil e a companhia da PM. Integração e planejamento. Prisão, tirar o criminoso da rua. Nós temos 22% da população brasileira e 38% da população carcerária. A polícia prende, a polícia trabalha. Correto. Aliás, a gente deve até elogiar as forças policiais, porque a polícia apanha muito, mas ela precisa ter estímulo. Sem dúvida. A gente reconhecer o bom trabalho da polícia. Sem dúvida. E a outra é tirar a arma da rua. Porque você tem também algumas mortes que é aquela briga de bar. Mas desculpe, vou lhe interromper para fazer uma pergunta. O senhor não está indo na contramão do que se está pregando hoje? O senhor está dizendo para tirar a arma. Hoje se prega em colocar a arma na rua. Não. Ou seja, se todo mundo estiver armado, não tem mais violência. Ao contrário, vai ter mais morte. É importante isso. Nós temos que tirar a arma do bandido. Tirar a arma do bandido, que está fortemente armado, Claro que tem o Estatuto do Desarmamento, a pessoa pode ter porte de arma, se quiser justificar, pode andar armado, mas não é uma irresponsabilidade estimular o cidadão a andar armado e enfrentar bandido. Quem tem que enfrentar bandido é a polícia. Correto. Ela é preparada para isso. Correto. Ela é preparada, ela tem inteligência, estratégia. Um amigo meu, médico, em São José dos Campos, andava armado, está num bar de fazenda, na zona rural. Sim. O outro amigo médico falou, olha, aquele camarada que roubou a minha caminhonete. Qual é o instinto dele? Tirou o revólver para dar voz de prisão para o cara. Só que tinham 2 lá fora e mataram o médico. Então, quem tem que enfrentar bandido é a polícia. E nós temos aí sim que tirar a arma do bandido. E aí é fronteira, porque como é que essas armas estão entrando, todas clandestinas, como também contrabando, é sempre aquela lógica. Elimine a causa, que o efeito cessa. Se São Paulo reduziu de 13 mil para 3 mil assassinatos, hoje é 2 vezes mais perigoso você andar de carro ou andar de moto do que um homicídio, porque morrem 3.500 pessoas assassinadas e 6.500 em acidente rodoviário. Correto. Nós temos hoje o menor índice do país de homicídio. Divide por 45 milhões, vai dar 7,76, 7,7. É o único estado brasileiro abaixo de 10. É possível, e quem está morrendo? É o jovem. Fim de semana, de renda menor, família mais humilde, uma judiação. Não é normal o país ter 64 mil pessoas assassinadas por ano. Não é razoável. Então, é uma área que nós temos... uma guerra. É uma guerra urbana. Nós temos, aliás, quero destacar que são duas tarefas. Uma é dar a mão ao dependente químico. Nós temos que tirá-lo da droga. Correto. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. É isso aí, é dar a mão a ele e tirá-lo da droga. E o outro é combater o traficante, firmemente, combater lá o narcotraficante, aquele que está milionário usando a morte dos outros. Então, eu tenho muita experiência no sentido de que é possível, sim, a gente melhorar rapidamente no Brasil a questão da segurança e reduzir a criminalidade. Eu vou agradecer aqui todas essas respostas. O doutor Geraldo responde com muita facilidade, né? Até porque fez, e quem fez tem facilidade de dizer o que fez. Nós vamos a um rápido intervalo, a gente já volta aqui para continuarmos o nosso programa. Eu estou entrevistando hoje o presidente nacional do PSDB, do ex-governador, doutor Geraldo Alckmin, pré-candidato a presidente da República do Brasil. Vamos e já voltamos.